Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nosso mini curso Palavra de Luz. Para você que está fazendo o curso, você que faz parte aqui do nosso, também é inscrito aqui no nosso canal e está assistindo através do canal, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós estamos falando sobre o casamento, a família, e hoje eu quero falar com vocês sobre, já falei anteriormente no outro vídeo, e quero falar aqui um pouco mais sobre o feminismo e o machismo. Existem dois extremos entre o feminismo e o machismo. No feminismo, a mulher ela quer se sobressair. É o empoderamento feminino, onde elas querem a todo custo os mesmos direitos que o homem. Porém, como se ela não tivesse nenhum valor. Mas a Bíblia, ela aponta o valor da mulher e o valor do homem. Todos são importantes, são a coroa da criação de Deus. Deus criou a mulher para estar do lado do homem. Deus criou a mulher da costela. A Bíblia nos diz, em Gênesis 2:22, diz assim, 2:21, diz assim: Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse o sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. Então veja bem que o homem ele foi criado primeiro, a mulher foi criada em seguida, mas não quer dizer que o homem foi criado primeiro que ele é melhor do que a mulher. E nem alguns falam que o homem foi um rascunho e a mulher então foi o aperfeiçoamento. Sem dúvida a mulher é uma bênção e foi criada por Deus para estar do lado do homem, para estar junto do homem. As mulheres, elas têm o seu valor, assim como o homem também tem o seu valor. Por outro lado, existe a questão do machismo, aonde existe também um exagero. O homem se acha melhor do que a mulher. Ele acha que a mulher tem que estar debaixo dos seus pés, que ele é quem manda, ele que faz, ele que acontece, e não respeita as opiniões da sua esposa, do seu cônjuge, não respeita as mulheres de modo geral, pois acha que elas não são importantes. E como eu disse, diante de Deus todos são importantes, pois Deus ele não faz acepção de pessoas. Em Atos dos Apóstolos, Pedro disse, Atos 10:34, Atos dos Apóstolos 10:34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, tanto o homem quanto a mulher são importantes para Deus. Existem homens, por exemplo, eu ouvi um caso uma vez de um marido que comprava roupas íntimas para sua esposa, pegava o dinheiro dele, né, que ele ganhava, na verdade não era dele, é da família, e comprava ali as roupas íntimas para sua companheira. Não dava o dinheiro na mão dela, né, deixava, ia lá e comprava para ela e dava na mão dela. Ou seja, ela não tinha autonomia nenhuma para comprar as suas coisas de acordo com as suas necessidades. Então essa é a questão para nós vermos o quão o feminismo e o machismo são prejudiciais na formação de uma família. Não devemos, por exemplo, também ignorar a questão dos papéis, a função que cada um tem. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
capítulo 5, versículo 22 e 23, nos diz assim: Vós, maridos, sujeitai-vos. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então nós vemos aqui a questão que muitas das vezes a mulher, ela interpreta, as mulheres elas interpretam esse texto errado, assim que também como os homens interpretam esse texto errado, porque a mulher acha, mas eu vou ter que ser sujeita ao meu marido, então eu vou me negligenciar as minhas vontades, as minhas opiniões, eu vou me cancelar como uma pessoa, e não é desse jeito. Também é o homem que acha, não, a mulher vai ter que estar debaixo aí, tá vendo? A Bíblia diz que a mulher tem que sujeitar ao marido. Então, ele quer oprimir a mulher. E aqui nós não vemos isso. Nós vemos aqui esse sistema que é formado, que é a família, onde o homem ajuda a mulher, cuida, zela por ela, ao que o respeito, é uma sujeição da mulher para o marido, que é o respeito. E é o versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O que Cristo fez pela igreja? Cristo, ele se sacrificou, né, pela igreja, pela noiva, e o esposo, o cônjuge, ele também se sacrifica pela sua família, pelo seu cônjuge. Então esse é o sentido da palavra. Eles estão sujeitos um ao outro, um ajudando o outro, um protegendo o outro. A mulher tem a sua função, o homem também tem a sua função. No versículo 28, olha só o que nos diz, versículo 27 e 28 de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 27 e 28, para nós entendermos melhor aqui esse tópico. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre o cuidado de Jesus para com a sua igreja e o cuidado do esposo para com a sua esposa. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Veja bem que esse contexto no Novo Testamento é diferente do contexto no Antigo Testamento, onde nós vemos que, na maioria das vezes, a mulher ela era vista como um objeto, uma propriedade do marido. Aqui nós vemos a questão do afeto, do carinho, do marido amar a sua mulher, amar o seu cônjuge, estar junto, cuidar. Então é isso que nós vemos aqui nesse texto de Efésios capítulo 5, sobre o amor do marido para com a sua esposa. E como que essa esposa não vai amar esse esposo que cuida, que respeita, que está do lado dela? Como que ela não vai se sujeitar ao seu marido, já que ela tem amor, tem carinho, ele respeita as opiniões dela, está junto com ela? Como que uma mulher dessa não vai amar um homem como esse? Um homem que está do lado dela, que está junto dela, que ama, que respeita. Então, isso aqui é importante nós falarmos sobre o machismo e o feminismo, que são duas ideias totalmente extremas e que trazem prejuízo para a família. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.